Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia da gente continuar aqui na nossa exploração do Cult, Divindade Perdida. Livro que a gente está explorando capítulo a capítulo aqui no canal, sempre tentando identificar os pontos mais importantes, mais relevantes, para dar aquela ideia geral de qual é a pegada, qual é a proposta do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você caiu de paraquedas aqui no canal, mas quer saber tudo que já comentamos sobre o Cult, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist exclusiva que concentra todo o nosso material sobre esse cenário para você assistir com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando aí a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que desde o vídeo passado já entramos aqui no terceiro e último livro, da subdivisão do Cult, que é o livro 3 chamado A Verdade, onde vamos justamente descobrir sobre o cenário, quais são os mistérios, quais são os segredos dessa prisão da humanidade, que é o fundamento ali do cenário de Cult. Hoje a gente vai comentar aqui o capítulo 12, A Ilusão, que vai basicamente mostrar pra gente como essa prisão funciona, essa prisão sem grades, essa prisão que na verdade é o que a gente chama de realidade. Então, para tentar começar a clarear isso na cabeça de todo mundo, eu vou ler um trechinho aqui do início do capítulo. Se liga aí. A ilusão permeia tudo. É o ar que respiramos, as casas em que vivemos, a comida que comemos, a música que ouvimos, a literatura que lemos e os filmes que assistimos. Ela está entrelaçada ao nosso DNA e aos nossos padrões de pensamentos. Ela algema nossos corpos e almas. Como um trapo embebido em éter sobre os nossos narizes e bocas coletivos, a ilusão arrasta-as ao mais profundo sono, onde percebemos o controle de nossa divindade. Isso nos acorrenta à passagem do tempo, redesenhando o mundo num enorme labirinto onde não há escape. Ou seja, pelo que o livro dá a entender, tudo à nossa volta faz parte da ilusão. Só não entenda aqui a ilusão como algo que não existe de uma forma material. Tá? O livro ele até depois explica um pouquinho isso. Você está assistindo um filme, você está segurando alguma coisa, isso existe de verdade, tá? Mas isso tudo faz parte do que o livro chama a ilusão, ou seja, é o que nos distrai. O livro também usa bastante esse termo. Na verdade, nós somos distraídos e nós mesmos retroalimentamos a nossa prisão ou a nossa condição ali de iludidos, Vamos colocar mais ou menos dessa forma. Então, é um pouquinho para tentar explicar ou mostrar como é que isso funciona que existe esse capítulo. Seguindo adiante, o livro vai colocar aqui no primeiro tópico dele o véu que nos cega. E aqui ele vai reforçar algo que eu comentei no vídeo anterior. Ou seja, a nossa prisão, essa ilusão, como o livro chama aqui, ela é ajustada, ela é influenciada, ela é construída a partir dos princípios, tanto os princípios dos arcontes quanto os princípios dos anjos da morte. Comentamos quais são, demos uma passada geral por todos esses princípios no vídeo anterior, que fala também um pouquinho dos arcontes e dos anjos da morte. Mas só lembrando aqui rápido, por exemplo, a hierarquia, a segurança, o fascínio, a sensação de comunidade, tudo isso são princípios de cada um dos arcontes ou dos anjos da morte, e eles vão formar a nossa prisão. Ou talvez, melhor dizendo, uma interpretação minha aqui, cada um vai, provavelmente de forma inconsciente, ter um pouco mais de afinidade com este ou com aquele princípio. Ou seja, a minha prisão pode ser o fascínio, como ele coloca lá. Eu sou fascinado pelas vidas perfeitas que eu vejo na internet e não consigo perceber que eu estou vivendo uma ilusão, que eu estou numa prisão sem muros, alguma coisa nesse sentido. Eu vivo pela minha honra, que também é princípio de um dos arcontes lá, mas é aquela honra, não no sentido positivo, é aquela honra que aprisiona, ou uma honra talvez baseada em princípios retrógrados, que mais me prejudica do que me beneficia, ou alguma coisa nesse sentido. Essa é a ideia geral que o livro tenta passar pra gente aqui a respeito de como essa prisão, como essa ilusão é construída. Eu quero citar mais um trechinho aqui do livro, porque ele vai explicar ou mostrar pra gente como, de fato, a humanidade foi aprisionada num primeiro momento e por que a gente continua vivendo essa ilusão, ou pelo menos alguma coisa assim. Se liga aí. Malkuth foi a arconte que forjou os nossos grilhões. Ela fiou a trama da vida e da morte de Gaia e costurou-a em nossas almas. Nossos corpos tornaram-se prisões de carne. Ficamos fracos, patéticos e indefesos. Malkuth lobotomizou nossos sentidos e cada golpe de seu martelo levou-nos ainda mais fundo em nossa prisão. Então passamos a acreditar em todas as mentiras contadas para nós. Assim, tornamo-nos suscetíveis à influência dos princípios, ou seja,
é aquilo que eu estava tentando comentar antes. Talvez, né, claro, os arcontes e os anjos da morte, eles estão em volta, vamos colocar assim, só para ser uma metáfora, né, mais fácil de entender, tentando influenciar a gente com os seus princípios. E aí vai de cada um se deixar influenciar mais por esse ou por aquele, mas no final das contas, é aquilo que eu estava falando. Na minha interpretação, cada um retroalimenta a sua própria prisão. Na sequência, o livro vai trazendo vários tópicos que vão destrinchando um pouquinho de como funciona essa prisão, né, essa ilusão. Eu vou destacar alguns deles aqui que eu achei mais interessante de comentar. Sendo o primeiro deles aqui, olha, um mundo de 1000 mentiras. Aqui, basicamente, o que o livro coloca é que os arcontes e os anjos da morte, eles se importam com tudo que existe ao nosso redor. Então ele dá diversos exemplos aqui, olha, fast food, violência na TV, invasões, que mais? Ideologias, ideais estéticos inatingíveis, né? Publicidade, tudo pode ser utilizado para nos controlar de alguma forma, tá? Para nos aproximar de alguns desses princípios. E o finalzinho aqui, eu acho que ele consegue resumir o modus operandi desse mundo de 1000 mentiras aqui. Qual é o objetivo disso tudo? Olha só. Nossos carcereiros esperam esses oceanos oceanos de informações nos afoguem e nos distraiam da verdade. Eles criam essa estática incessante para ser tão penetrante que não possamos parar, olhar ao redor e pensar sobre a nossa existência. A complexidade infinita do mundo é paralisante. Ou seja, eu acho que isso é muito possível de perceber no mundo que a gente vive, né? Aquele fluxo de informação constante, velocidade 5 para tudo. Ou seja, você não tem tempo ali de parar, analisar, checar e perceber no cenário aqui do Cult que você está, na verdade, aprisionado. Eu acho que a ideia geral é essa. E na sequência tem outro que eu acho que está um pouquinho relacionado com isso, que é o que ele chama de poder mundano. Aqui é um tanto desesperador, um tanto desalentador talvez, mas basicamente o que o livro coloca é o seguinte: os arcontes e os anjos da morte, eles estão por trás do que você quiser imaginar em termos de poder mundano. Vou citar alguns exemplos aqui, olha. Governos, corporações gigantes, grandes religiões, conglomerados da mídia e complexo industrial da saúde. Todos eles são controlados, direta ou indiretamente, por algum dos arcontes ou dos anjos da morte. Ou seja, a desesperança que esse tópico passa aqui é o seguinte: não interessa muito o que você faça, você não vai conseguir abalar essas estruturas. Você tem, às vezes, a ilusão de uma escolha que também faz parte da sua prisão. Tá? Então, assim, é algo bem complexo, bem desesperador, né? Mas acredito que você consiga, de repente, tentar trabalhar isso no jogo. Pode ser um gancho de aventura interessante, né? Fazer com que os personagens descubram um pouco isso e talvez, quem sabe, encontrar uma solução para romper aí, né, com esse ciclo, né, de ilusão. Um outro aspecto que eu achei interessante aqui da explicação sobre a nossa prisão, né, sobre a ilusão, é o que o livro coloca aqui, olha, como divisão. Aqui, basicamente, o que ele fala, tudo que a gente compreende é criado e pensado para nos dividir. E ele dá vários exemplos aqui, tá? Então, assim, para citar alguns aqui. Línguas, por que cada um fala uma língua diferente? Isso é uma forma de divisão, né? Gênero, homem, mulher, né? Não binário, isso tudo é criado para nos separar, para nos dividir. Povos, por que existem povos diferentes? Cor da pele, né? Gerações, né? Mais novos tendo problema com mais velhos não compreendendo as gerações mais novas. Tudo isso e várias outras coisas, ele dá aqui como exemplo de coisas, classificações engendradas, pensadas para nos dividir. Porque, de novo, como a gente tem comentado aqui nesses vídeos, em tese, no cenário aqui do jogo, a humanidade era divina em tempos imemoriais e não existiam todas essas divisões, não existia nenhuma divisão, né? Nós éramos, como acho que é no capítulo anterior que fala, né, tão belos quanto aterrorizantes, né? E governávamos ali alguma coisa, que também o livro não diz o que é, ou quem governávamos, né? Mas enfim, o fato é que tudo que você puder pensar em coisas que dividem as pessoas foram criadas ou são mantidas, né, pelos arcontes e pelos anjos da morte, justamente porque elas contribuem para essa ilusão, para essa nossa prisão. Tudo isso é pensado e orquestrado por eles. E aqui, seguindo adiante, para a gente poder avançar para outros tópicos, vai ter também aquilo que eu tenho comentado, né? O fato, olha, de nós somos nossos próprios carcereiros, e aqui também, olha, batalhas cegas. Basicamente, o que é isso? Aqui é aquele paralelo que dá pra gente fazer com Matrix. Eu acho que eu citei também no início, ou em algum momento eu falei,
que o cult ele é muito parecido com Matrix, mas na verdade ele veio antes, né, do filme Matrix. Então provavelmente Matrix se inspirou um pouquinho nessa questão do cult. Então nessa questão de sermos nossos próprios carcereiros, é aquele negócio, a nossa ilusão é tão confortável de alguma maneira, né, é tão mais cômoda, não digo nem confortável, mas cômoda, de repente, né, que todo mundo que tenta quebrar um pouco isso é rechaçado pelos próprios pares. Né? Então aquela pessoa que é a diferentona ou que pensa fora da caixa ou alguma coisa assim, geralmente as outras pessoas olham torto porque ela está querendo ou ela está mais próxima de quebrar a ilusão do que os outros. É muito mais cômodo você manter ali o status quo. Basicamente é isso. E aí ele vai também falar um pouquinho sobre essa questão de batalhas cegas, porque no final das contas eles colocam aqui que a humanidade, perde muito tempo com coisas fúteis, com brigas inúteis, ele dá exemplo aqui de brigas online que não vão levar a lugar nenhum, né? Diversas pessoas que não têm o mínimo poder de decisão sobre aquela coisa e ficam ali, sei lá, dias, semanas, brigando ferrenhamente para defender um ponto ou outro, sendo que, como o próprio livro colocou, isso em tese é só para nos dar a ilusão da escolha. Esse é o cenário da prisão criado aqui pelo cult, né? E para fechar, né, mas também só reforçando algo que eu já falei, tem um último tópico aqui, olha. Eles temem o nosso despertar. Tanto arcontes quanto anjos da morte brigam para ver quem vai nos controlar, para ver quem vai continuar sendo o carcereiro da humanidade. Eles brigam para tentar nos manter distraídos, para que a gente não perceba essa ilusão. Ou seja, de novo, a ideia que eu estou formando aqui é que nós provavelmente éramos algo muito perigoso quando tínhamos divindade, né? Porque o principal objetivo deles é nos manter presos, acorrentados. Avançando aqui no livro, o próximo tópico vai tratar justamente, olha, da nossa divindade perdida. E aqui, em linhas bem gerais, ele vai falar daquela sensação, né, daquele sentimento de vazio interno, de desesperança, de um falso significado, né, para nossa existência, que às vezes a gente mesmo procura dar, aquela velha história, né, de onde viemos, para onde iremos, por que estamos aqui. Todas essas questões que vão levar, em última análise, a esse vazio interno, esse vazio existencial, estão relacionadas com o fato de a gente ter perdido a nossa divindade, segundo aqui, né, o cenário do cult. E tem um trechinho que ele dá uma resumida bem interessante nisso, eu vou ler para vocês, olha só. Embora tenhamos criado coisas fantásticas e começado a reconstruir nosso poder, nossas novas maravilhas ainda nos cegam para a nossa verdadeira divindade. Insatisfeitos, ansiamos por atenção. Suavizamos nossa dor com bebidas, pílulas e internet. Alguns de nós tentam encontrar maneiras de revoltarmos-nos ou escapar, mas toda saída aparente é só um caminho já trilhado, somente nos levando de volta ao labirinto do cativeiro. Ele traça aqui um panorama meio desesperançoso mesmo, mas assim, acredito que ao longo do livro a gente vai ter maneiras de escapar, ou como se libertar disso, né? Na verdade, aqui mesmo nesse capítulo ele já começa a dar alguns vislumbres sobre essa questão. Na sequência, ele vai trazer aqui, olha, um tópico chamado A Ilusão Desmorona, onde ele vai começar a abordar isso. Ou seja, falhas na Matrix, né? Não tem como escapar desses paralelos, porque realmente, quando vocês lerem, vocês vão ver que dá para fazer muita correlação com Matrix. Então, aqui são locais onde aquela ilusão é mais fraca, onde é mais fácil você perceber que você está envolto por uma ilusão. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês, olha só. Em alguns locais, a ilusão é mais fraca. Esses são lugares a desafiar os nossos padrões normais de pensamento ou onde a ilusão deteriorou-se pela ocorrência de eventos traumáticos. Geralmente, o véu exige um evento estímulo antes de poder ser puxado de lado, como uma experiência aterradora e mundana, um evento sobrenatural, um rito mágico ou um ato extremo de loucura, paixão ou morte. E aí ele dá alguns exemplos, né, de locais onde supostamente essa ilusão é mais fraca por conta desses eventos todos. Então, só para citar aqui alguns: prisões, hospícios, áreas de catástrofe, regiões selvagens, a Darknet, né, ou a Dark Web, cenas de crime, zonas de guerra, santuários de culto, né? Enfim, alguns exemplos que o livro dá de locais onde as coisas não funcionam exatamente como deveriam para manter a ilusão, e é mais fácil você perceber que tem alguma coisa errada. E para a gente já ir encaminhando para o final desse capítulo e desse vídeo, só alguns últimos pontos que eu acho interessante de citar aqui para vocês. Olha, tem um tópico que ele fala aqui, olha, ilusão como barreira. Isso aqui é interessante pelo seguinte, olha só, se liga aí. A ilusão é um muro cercando-nos e atravessando-nos. Essa barreira não apenas nos afasta da realidade, como também nos protege do que habita do outro lado.
demônios e abominações do inferno, príncipes dos sonhos do limbo, fantasmas das profundezas do mundo inferior e deuses esquecidos de mundos desconhecidos não podem simplesmente vagar pelo mundo quando desejam. Nós estamos escondidos deles. Ou seja, essa barreira da ilusão, ela é a nossa prisão, claro, mas ela também serve para, entre aspas, aqui nos proteger das criaturas que habitam esses outros lugares, essas outras dimensões. Então, à medida que isso vai se tornando mais fraco, ou, aqui já é uma interpretação minha, né? Cada personagem vai conseguindo romper a sua própria ilusão, talvez ele fique mais suscetível a esses ataques, a que essas criaturas percebam a existência do personagem. Ou, pelo menos, é o que eu estou imaginando até agora, né? E para a gente fechar aqui, a gente vai ter aqui, olha, alguns novos movimentos que o livro traz aqui para uso do narrador, relacionados à questão da ilusão, né, do véu, da prisão e tal. Então, existem alguns movimentos aqui que o narrador pode, se quiser, né, utilizar para dar um gostinho mais próximo disso. E temos aqui também exemplo de duas criaturas, né, que habitam ali essas áreas esquisitas. Então, a gente vai ter aqui os limítrofes, que é o primeiro que o livro vai citar, com ficha completa e tudo. E os limítrofes, eles vivem na fronteira entre a ilusão, né, e estão presos entre esses mundos ali, geralmente habitando esses locais de passagem que eu acabei de citar os exemplos ali para vocês, né, locais onde a ilusão é mais fraca, geralmente são habitados por esses limítrofes, e são criaturas confusas, atormentadas e animalescas. Além deles, a gente tem aqui eu não sei falar esse nome direito, né, o Nastkafer, ou alguma coisa assim. Vou mostrar aqui, se alguém souber a pronúncia correta, por favor, se manifestar. E o livro aqui não traz a ficha deles, mas só os descreve como insetos de aproximadamente meio metro de comprimento ali, parecido com baratas, que tem uma secreção razoavelmente ácida, que também, pelo que dá a entender aqui, habitam essas áreas. Então, aqui, na verdade, eu acho que é só para dar mais um gostinho ali de coisas que você pode usar para atormentar os personagens que estejam nesses locais, além, claro, né, de começar a mostrar os vislumbres para eles do que existe além da ilusão. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Fechamos mais um capítulo do Cult. Espero que vocês estejam gostando de descobrir um pouco mais sobre a tal verdade aqui por trás do cenário. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixe aí o seu like, seu comentário para a gente continuar batendo papo. E a gente se encontra na próxima resenha.